Fala galera, tudo beleza? Vamos aqui para mais um encontro virtual remoto na famosa EAD, falando sobre queimaduras. O assunto agora é queimaduras. Espero que você nunca tenha tido nenhuma queimadura, pois trata-se de algo doloroso e incômodo. Não são lesões provocadas pela temperatura, geralmente calor. Aí quer dizer que não é só o calor não que provoca queimadura. É não. O frio também pode ocasionar queimaduras, certo? Então, tem um efeito inicial de desnaturação das proteínas celulares e, por desnaturar essas proteínas, vai causar como efeito a morte celular imediata, certo? No efeito da queimadura. As queimaduras são lesões frequentes e é a quarta causa de morte por trauma. Então, é uma causa de morte muito importante. São acidentes muito frequentes, né, e que nós temos que ter muito cuidado. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa pele, né, e as camadas da pele aí, né, que nós temos a epiderme, que é a camada mais externa e que é composta por várias camadas de célula. Não possui vasos sanguíneos, certo? A epiderme é só a camadazinha de células epiteliais. Profunda a epiderme, nós temos a derme, que é a camada mais interna. Contém vasos sanguíneos, folículos pilosos, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas e terminações nervosas especializadas na derme. E abaixo, mais profundamente, nós temos o tecido subcutâneo. É uma combinação de tecido fibroso, elástico e gorduroso. Então, nós temos estas camadas da pele, né, de epiderme, derme e subcutâneo. Você pode observar aí essas camadas, né, com as principais estruturas. Então, lá na superiorzinha ali, nós temos aqui a epiderme, nessa primeira camada, que não tem muitas estruturas, só as camadas superficiais, bem delgada. Logo abaixo a derme aí já tem várias estruturas, já é mais dolorosa, né? Já tem algumas terminações nervosas, é onde chegam aí as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, já tem musculatura, ó, tem um músculozinho que chama o músculo piloeretor, que é aquele músculozinho que vai fazer a ereção do pelo. Na hora que você está toda arrepiada aí por algum motivo, vou usar o frio, por exemplo, tá todo arrepiado lá, tá? Tem um músculozinho que é o piloeretor que torna o pelo ereto. E uma série de estruturas. E mais profundo, mais internamente, nós temos a hipoderme, né, que vai ser aí esse tecido subcutâneo, né, que fica abaixo aqui da derme. É um tecido aí geralmente formado por tecido gorduroso, né, por tecido adiposo. E aí ele é variável nas regiões do corpo, né? Por exemplo, aqui na região do cotovelo, né, a gente quase não tem uma quantidade muito pouca de tecido subcutâneo. Se você pegar na região abdominal, aí já vai ter uma quantidade mais significativa. Se você for uma pessoa mais gordinha, aí vai ter bastante hipoderme, bastante tecido subcutâneo, certo? Então nós temos aí essas três camadas da pele e é importante a gente conhecê-las, né, para a gente conseguir raciocinar sobre a questão das queimaduras quando elas ocorrem. Então, função da pele, né? Isolamento do organismo do meio externo, certo? Então, quem tem muito tecido subcutâneo tem que pensar que pelo menos está bem protegido, né? Você tem que ter ideia que você está bem protegido, está bem isolado termicamente, não é qualquer coisa que vai lhe deixar com frio, porque você está bem isolado, está isolado termicamente.
Então, a pele, ela nos isola do meio externo, ela nos protege contra os micro-organismos, ela controla a nossa temperatura porque ela mantém no corpo os líquidos corporais e ela retém os líquidos corporais. Então é muito importante a gente prestar atenção aqui nas funções da pele. Por quê? Porque Gasguei aqui. Porque no caso dos grandes queimados, são exatamente essas funções que vão ser acometidas e que vão ser alteradas. Né? Então, a pessoa não tem, né, quando grande área do corpo, 40, 50, 60, 70% do corpo é queimado, né, o corpo ele não vai mais ter um bom isolamento, ele está totalmente desprotegido contra a invasão de micro-organismos. Né? De um modo geral, se você tem contato com vírus, com bactérias na sua pele, eles não vão te contaminar, porque você tem essa barreira na tua pele. Você pode bater e dizer assim, ó, vem micróbio, vem, chega aí, bora, que ele não vai penetrar a sua pele, né? Exceto algumas poucas verminosas aí que tem um ciclo que pode atravessar a nossa pele, né, na sua fase larvária, mas são pouquíssimos micro-organismos. Mas quando você tem um ferimento, que é a primeira coisa que pode acontecer se você não cuidar? Ele vai, ou uma queimadura, né? É infeccionar. Se você não cuidar, não limpar, existe uma tendência muito grande de ter infecção, porque essa flora que está aqui no ambiente, ela vai contaminar, né, se você perder esse mecanismo de barreira. Se você perder esse mecanismo de barreira também, você perde o controle da temperatura do seu corpo, né? E você passa a não reter mais os líquidos corporais. Basta pensar que quando você tem um ferimento ou uma queimadura também pequenininho naquela área, você fica eliminando secreção, né? Fica aquela, não vou chamar de supuração, mas fica eliminando ali uma certa quantidade do plasma sanguíneo. E você não retém mais o líquido corporal, você isso acontecendo, né? Estou falando de uma areazinha, de uma feridinha pequena. Isso em grande área do corpo, você vai perder uma grande quantidade de líquidos e vai tender à desidratação, porque todo o líquido que entra no teu corpo tende a extravasar do teu corpo. Então, esses são os grandes perigos porque passam os grandes queimados, além de outros que a gente vai já ver mais adiante, é por isso que são quadros graves. Na classificação das queimaduras, né, nós temos aí em relação à profundidade, pode ser a queimadura de primeiro grau, pode ser uma queimadura de segundo grau e pode ser uma queimadura de terceiro grau. Então nós temos aí todas as classificações. Na queimadura de primeiro grau, ela só atinge a epiderme, né, que é só aquela camadazinha bem superficial da pele, e vai causar somente vermelhidão, somente a hiperemia. Então, nessa queimadura de primeiro grau, não tem gravidade de um modo geral, a não ser que você acometa uma área muito grande do seu corpo, certo? A queimadura de segundo grau já vai atingir toda a epiderme e uma parte da derme, ela já vai formar bolhas. Essas bolhas são chamadas também de flictenas, né, que são as bolinhas que são formadas decorrentes de queimaduras. A queimadura de terceiro grau já atinge toda a epiderme, a derme e outros tecidos mais profundos. Então você tem epiderme, derme, tecido subcutâneo. Abaixo do tecido subcutâneo você tem o tecido muscular e depois os ossos em profundidade, à medida que aprofunda no teu corpo. Então a queimadura de terceiro grau, ela atinge essas outras partes teciduais, ela queima, carboniza, destrói, desnatura as proteínas até uma camada mais interna do nosso corpo, né, e atinge aí potenciais diferentes de gravidades no caso das queimaduras de terceiro grau, certo? Primeiro grau, só epiderme. Segundo grau, epiderme, derme, forma bolha. Terceiro grau,
outros tecidos mais profundos do subcutâneo para baixo. E grandes lesões não são uniformes, elas vão ter aí tanto lesões de primeiro grau, como de segundo, como de terceiro grau. Aqui nós temos nessa situação aqui, né, uma bolinha aqui, um flictena, e que característico da lesão da queimadura de segundo grau, outras bolinhas mais para cá, e né, com certeza houve também aqui queimadura de primeiro grau nessas regiões da lesão. Então, a gravidade, né? E a de primeiro grau, gente, ela é a queimadura do sol, né? O melhor exemplo que a gente dá é aquela de quando você vai lá, curtir um dia na Praia da Polar, deita lá, vai de manhãzinha, diz assim, não, eu vou cedo que eu não quero pegar o sol, né, o calor mais intenso. Aí eu vou cedinho, quando for ali 11 horas eu volto para casa. Porém, você na noite passada ficou assistindo séries até altas horas, né? E aí você, vamos supor que foi de sábado para domingo. E aí você foi de manhã cedinho, mas estava com sono, dormiu. E acordou ali por volta das 16 horas. Num dia daquele de calor mesmo, assim, de rachar, né? Do calor do mês de setembro em Roraima. Então, o que vai acontecer? Você vai sair de lá com o corpo vermelho, queimado, né? E mais adiante você vai ficar igual às amigas, vai trocar de pele, né? Vai ficar ali, vai ter aquele desprendimento da pele e isso vai ocorrer por causa da queimadura de primeiro grau. E aquela pelezinha, aquelas casquinhas são a epiderme, né? A camadazinha de pele de epiderme que você elimina. Em relação à gravidade, né, tem a profundidade, a extensão, o envolvimento de áreas críticas, mãos, pés e genitálias são áreas mais graves. Então, quanto mais profundo, mais grave. Quanto mais extensa, mais grave. Quanto mais envolver essas áreas, mãos, pés, né, porque é mais difícil de cicatrizar. Você envolve queimar a mão, você usa a mão para tudo. Os pés também, você está o tempo todo caminhando. A genitália é uma área extremamente contaminada. Você vai estar urinando, defecando em cima da área queimada, da lesão, da ferida. É extremamente complicada, tende a complicação. Então, tende a gravidade, né? A idade em crianças e idosos também vai ser mais grave. Se houver lesão pulmonar por inalação, se você está em um ambiente que foi incendiado, se você está dentro de um incêndio, você vai inalar aquela fumaça e ela vai fazer lesão nos pulmões. Isso também é um quadro grave, isso também pode matar, inclusive na hora por intoxicação por dióxido de carbono, intoxicação por gases tóxicos. Lesões associadas, né, que vão estar intoxicação por monóxido de carbono, perdão. E lesões, outras lesões associadas, né, que porventura possam vir a aparecer, além de doenças pré-existentes. Que doenças? Qualquer doença sistêmica que venha a complicar. Se é um paciente que já tem, não sei, está tratando câncer e tem uma queimadura, se é um paciente que é diabético, tem uma dificuldade de cicatrização e tem uma queimadura, né, doenças que já existem que podem complicar a recuperação nesses casos. Então tem aí a situação da queimadura de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, certo? Deixa eu vir aqui mais para cima. No primeiro grau, vermelhidão e dor, não tem bolhas. No segundo grau, vermelhidão e dor com bolhas. Terceiro grau, cor branca, amarela ou marrom, né? E não tem tem pouca ou nenhuma dor. Nenhuma dor, como é que a queimadura é mais grave e não tem dor, ou tem pouca dor? Porque, meu amigo, queimou foi tudo. Queima os teus tecidos, queima as terminações nervosas, queima tudo. E aí, quando queima, queima os nervos. E aí, os nervos também não desempenham ou têm uma ação diminuída na questão da sensibilidade à dor, né, nas queimaduras maiores. Na primeiro e segundo grau, você não destruiu as terminações nervosas, então elas ficam funcionantes e elas avisam que houve uma lesão. Como é que elas te avisam? Doendo, trazendo esse mecanismo aí de dor, certo? Então, a de terceiro grau costuma nem doer. Nas queimaduras, o que fazer, né? Antes de tudo,
controlar a causa da queimadura, né? Entender o que está acontecendo, se é um incêndio, tirar a vítima de perto do incêndio, se foi no fogão, apagar o fogo do fogão, se foi acidente com algum combustível, tirar o combustível de perto, procurar controlar a fonte, a causa da queimadura, verificar o estado de consciência, não remover as roupas que estiverem grudadas na pele, né? Levar ao serviço de emergência. Retirar anéis, braceletes, porque tende a inchar nos casos de queimadura, né, a área, por conta dessas bolhas ou do próprio edema, do extravasamento dos líquidos. Então, tudo isso ela tende ao inchaço. Primeiros socorros em caso de queimadura, gente, sempre vai ser lavar com água corrente, a temperatura ambiente, não precisa ser água fria, água quente também, claro que não, né? Mas água corrente a temperatura ambiente, não usar gelo, né? Que pode ser um fator também de queimadura. No segundo grau, né? Lavar com água corrente, né? Já pode fazer alguma cobertura. De um modo geral, não se recomenda estourar as bolhas, né? Se você for estourar, ter o cuidado de ocluir, de proteger, de fazer um curativo, né? Por que não se recomenda furar as bolhas? De um modo geral, porque a pessoa pode acabar contaminando aquela lesão de queimadura ao perfurar as bolhas. Vocês que já são profissionais, serão profissionais de saúde, que já têm uma noção de biossegurança, de controle de infecção, de asepsia, vocês podem estar perfurando utilizando materiais estéreis, procedendo a um curativo secundário. Na verdade, é isso que se faz no ambiente hospitalar e isso acelera a cicatrização. Não se recomenda que se faça em casa por conta desse risco de agravar ou de contaminar a lesão. No caso de terceiro grau, lavar com água corrente também e procurar ajuda médica imediatamente, certo? E aí aquela recomendação de sempre, não passar loção, óleo, pomada, clara de ovo, creme dental, não passa nada, 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 nada. Sabe o que é nada? Nada. Água, só água, mais nada. Então a recomendação é que se utilize somente água. E aí você vai observar se há, de acordo com a lesão, né, se está desprotegido, se houve essa perda da barreira pele, né? Você vai fazer o quê? Proteger com a gaze, com pano limpo, com um lenço limpo, umedecido, até a pessoa chegar a um serviço de emergência. Geralmente no serviço de emergência o que vai ser feito é curativos, né? Hoje, atualmente, o que mais se utiliza é a pomada de sulfadiazina de prata, né? Um óculosão que se faz no ambiente hospitalar. Curativos, coloca essa pomada, que é uma pomada com antibiótico, né? Que vai evitar que infeccione essa área que sofreu, que passou aí pelo processo de queimadura, certo? O procedimento aqui, isolar a vítima do agente causador do acidente, nós já falamos sobre isso, né? Lavar com água corrente. Se tiver roupa grudada na pele, deixa a roupa na pele, certo? Se foi agente químico, cáustico, é alguma coisa química que está queimando, foi soda cáustica, foi algum ácido e pegou na roupa, aí você precisa sim remover a roupa, porque a roupa contém o agente químico e quanto mais tempo ficar aquele contato da roupa contaminada do agente químico com a pele, mais vai queimar e mais vai piorar e mais vai agravar essa queimadura, certo? Não coloque água muito fria, gelo, sabão, que já falamos sobre isso também. Proteja o local se surgirem bolhas, não as rompa, também já falamos sobre isso. E para diminuir o chá também já falamos sobre isso. Vamos ao que é importante. A inalação da fumaça e os gases superaquecidos podem queimar a árvore brônquica, podem levar a queimaduras, destruição alveolar e edema de faringe, né? A pessoa pode morrer tanto pela destruição alveolar, como pela intoxicação, quanto pelo edema, como pelo conjunto de todas essas coisas, né? Que pode vir a acontecer aí nesse mecanismo da lesão da árvore brônquica, né? Em casos de incêndio. E a intoxicação por monóxido de carbono, né? Que é a lesão tecidual por falta de oxigênio, né? No qual o coração vai parar e vai levar aí a um quadro de parada cardiorrespiratória, certo?
Na estimativa da área do corpo que foi queimada, né? Vocês já viram que muitas vezes a pessoa sofre queimadura, grandes queimaduras nesses acidentes, e se noticia, né? Fulano de tal foi acometido, tem 50% do corpo queimado, 40%, 35%, 39%. Como é que se calcula a área de superfície corporal queimada? Né? Existe uma técnicazinha aí, uma regrazinha, nós vamos já ver. Hum, Tá falando aqui que queimadura com mais de 50% da área do corpo geralmente é fatal, né, principalmente em crianças e idosos, mais de 50%, e que a extensão também é importante, né, que uma queimadura de primeiro grau, se pegar em uma grande área do corpo, também pode ter alguma gravidade. Então a gente contabiliza o que, gente? Olha aí. Essa regra é chamada regra dos 9, né? Você contabiliza pescoço e cabeça 9%. Tronco anterior 18%. Tronco posterior 18%. Membros superiores 9% cada um. Membros inferiores 18% cada um, o dobro dos membros superiores. Genitália 1%. Se você somar tudo isso daí, vai contabilizar os 100% do corpo. Ah, queimou só uma parte do rosto, né? Pescoço e cabeça é 9%. Ah, foi só uma parte, metade mais ou menos, 4,5%. Né? Então, é uma regra que facilita para fazer um cálculo rápido, né, no serviço de emergência da área de superfície corporal do queimado. Então, houve aí, né, membro superior, 9% cada um. Ah, mas foi só a região anterior do braço, ou foi só a região posterior, ou foi só um antebraço, metade, ou foi só uma parte aqui, um terço, 3%. Você vai contabilizando conforme essa regra dos 9. Tronco anterior, 18%, né? Então, cada uma utilizando essa regra que a gente contabiliza a área da superfície corporal que foi acometida na queimadura. Quando é que a lesão é mais grave? Nas mãos e nos pés, né, porque são áreas de muito movimento que você vai ter uma dificuldade maior de cicatrização. Na face, pelo risco de envolver as vias aéreas, inalação de fumaça, intoxicação por monóxido de carbono e desfiguração do rosto. Né? A questão estética aí também é muito importante, pesa muito nessas lesões de queimadura da face. Né? Os olhos, pelo risco de cegueira. O períneo, por alta incidência de infecção e difícil tratamento, né? Perpetuação da espécie. Né? Ou seja, se você lesiona, tem uma queimadura no genital, no pênis, né? Se atinge o testículo, né? A pessoa não vai mais conseguir, pode não conseguir reproduzir, né? nessa região. Então, risco de infecção, no caso da mulher, né? Se pega a região de vulva também. Imagine aí que a mulher que está com a queimadura de terceiro grau na região da vulva, do períneo, do ânus, né? Para fazer as suas necessidades fica extremamente dolorido, dificultoso, né? Então, tem uma gravidade maior. E queimaduras circunferenciais também tendem a maior gravidade. Se tiver fogo no vestuário, né, não deixar o acidentado correr, obrigá-lo a deitar no chão com o lado da chama para cima e procurar abafar com um cobertor, tapete ou toalha. É uma situação desesperadora, mas que a medida é essa, né? Deitar, fazer a pessoa rolar no chão. Se tiver água, joga água, molha a roupa, joga a água que tiver. Se tiver um rio, igarapé, uma fonte de água perto, melhor ainda, né? Mas ele ficar correndo de um lado para o outro só vai piorar a situação. Então, essa de deitar no chão, né, com a parte da chama para cima, é a melhor forma de conseguir abafar o fogo, certo? Queimaduras químicas, né, com ácidos ou com bases, com álcalis, né, podem queimar qualquer parte do organismo. Ocorre dor imediata e visível destruição dos tecidos e o tratamento é lavar com água abundante, pelo menos 15 minutos ou até cessarem os sintomas, concluir e caminhar, tem um R aí, ao serviço especializado. Né? Então, sempre tem, assim como aquele cuidado de produtos químicos nos olhos, quando é na pele também alguma coisa que queima,
água em abundância, água e sabão, lava, tira, remove aquela estrutura e vai correr para o serviço de emergência, certo? Basicamente é isso sobre queimaduras. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau!